Unit 6, Lesson 34. Então vamos ver essa estrutura que é muito importante no inglês para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento. Bom, a gente aprendeu a falar de rotinas, né? Então, por exemplo, se eu te dizer I work every day, né? A gente já sabe que essa frase significa eu trabalho todos os dias, certo? Se eu quiser negar essa frase, eu vou dizer I don't work every day, né? E aí, então, eu não trabalho todos os dias. Lembrando que eu tenho que utilizar o auxiliar para as negativas e para as interrogativas. Do you work every day? Certo? Do you work every day? Você trabalha todos os dias? Então, para a negativa don't, ou doesn't, se for he ou she ou it, na verdade. E do para fazer as perguntas. E does, se for he, she ou it. Não é isso mesmo? Então, olha só. She works at Google. Acho que foi essa frase que a gente utilizou, né? She doesn't work at Google. Does she work? Does she work at Google? Né? Lembra, isso aqui é um dos pontos mais importantes do inglês, né? Falar de atividades no presente, da nossa rotina, dos nossos hábitos, ok? Qual que é a diferença aqui nesse present continuous aqui, que é o gerund, né? Em português é igualzinho, a gente chama de gerúndio. A gente utiliza esse cara aqui para poder falar de coisas que estão acontecendo no momento. Olha aqui. We use the present continuous to talk about temporary situations and actions that are happening at the moment. Okay? What is she doing? What is she doing? Então, o que ela está fazendo? Né? What is she doing? Então, a estrutura é exatamente a mesma. What, o que? Is she, ela está doing, fazendo. Olha, a estrutura é a mesma. A única questão aqui é que a gente tem que inverter o verbo com o sujeito, porque é uma pergunta. Não, lembra na pergunta a gente inverte? Né? Olha só. She is looking for a new job. She is looking for a new job. Então agora é a mesma estrutura do português, porque é afirmativa. Ela está, she is, ela está, looking for, procurando, a new job, um emprego novo. A new job, ok? Então, a estrutura é exatamente igual do português nas afirmativas. Só nas interrogativas que eu tenho que inverter. Por que eu tenho que inverter isso na interrogativa? Tem uma explicação. É para a gente já saber logo no início da frase que aquilo ali é uma pergunta. Já reparou que muitas vezes a gente está lendo um texto e aí quando a gente chega lá no final da frase a gente vê que é uma pergunta, que tem um ponto de interrogação, a gente volta a frase todinha para ler com entonação? Ele estava lá e queria saber. Não, ele estava lá e queria saber? Né? Já aconteceu isso? Então, no inglês a gente não corre esse risco, porque a gente já começa a frase sabendo que aquilo ali é uma pergunta, porque o verbo está na frente. Olha esse exemplo aqui, simples. They are studying now. They are studying now. Se for interrogativa, eu tenho que inverter o verbo. Eu tenho que pegar esse verbo aqui e jogar lá na frente da frase. Are they studying now? Ok? Bom, aí eu já sei que é uma pergunta desde o início da frase. Ok? E para negar, they are not studying now. Então, eles não estão studying. Nossa, parece chinês aqui, né? Studying now. Ok? Então, olha só. To make the gerund form, we add ing at the end of the verb. Então, a gente simplesmente tem que adicionar, add, né? Adicionar. Por isso que lá no Instagram, né, tem o add, né? Add me, me adicione. Então, adicionar o ing at the end of the verb, no final do verbo. Work, working. Study, studying. Basicamente isso. Work, trabalhar. Working, trabalhando. Study, estudar. Studying, estudando. Olha só. There are two exceptions. Duas exceções. Verbs ending in e. O
que é a letra E, que no inglês a gente já sabe que a gente não pronuncia no final das palavras, né? We drop the E and add ing. O que significa drop? Drop significa jogar, largar, entendeu? Então a gente joga para larga ele. Dominate, a gente arranca o E fora e vira dominating. Evolve, que significa evoluir. Evolving, como todos os outros verbos. Like, gostar. Liking, gostando. Love, amar. Loving, amando. Ok? Maravilha. Segundo caso. Verbs ending in CVC. Consonant, vowel, consonant. Consoante, vogal, consoante. Então, se a palavra termina em CVC, né, de trás para frente, nós duplicamos a última consoante. We double the last consonant. O que significa isso? Olha só essa palavra aqui, run. Run significa correr, não é? Correr. Ela termina com consonant, ela termina com N, N é consoante. Vowel, U é uma vogal. R, R, outra consoante. Então ela termina com consoante, vogal, consoante. Então ela termina com CVC. Sempre que uma palavra terminar com CVC, eu vou duplicar a última consoante. Olha só. Run, correr. Running, correndo, eu tenho que adicionar outra consoante aqui depois do N. Tá vendo? Olha a outra. Stop. Stop, mesma coisa. Termina com CVC. P é uma consoante. O é uma vogal. E o T é uma consoante. E o S, todas as palavras que estão pro lado esquerdo, pode ser uma palavra gigantesca. Só me interessa as últimas 3 letras. Se for consoante, a última. Vogal, a penúltima. Consoante, a antepenúltima. Essa é a regra do CVC. Se terminou em CVC, eu vou duplicar a letra, a última consoante, ok? Travel. Travel significa viajar, não é? Viajando, traveling. Tá vendo? Eu tenho que duplicar a última consoante. Tranquilo aqui? Maravilha. Muito importante, então, a gente entender que para formar o gerúndio, a gente basicamente adiciona o ing, ou em inglês, ing, at the end of the verb. Então vamos praticar um pouquinho, vamos ver como é que ficaria o gerúndio desses verbos aqui, né? Então vamos lá. Study, estudar, não é verdade? E estudando, studying, só adicionar o ing, ok? Só um minuto. Só adicionar o ing no final. Next, analyze. Analyze termina com E. O que eu tenho que fazer? Tirar o E. Analyzing. Analyzing. Okay? Tiro o E e coloco o ing. O ing. Prepare. Mesma coisa. Tiro o E. Preparing. Não é verdade? Plan. Olha só. Termina com CVC, não é? Termina com N. Plan. Então termina com, ó. Aqui eu tenho um consoante, vogal, consoante. Olha lá. Vou botar mais pertinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Consoante do N, vogal do A e consoante do L. Então eu tenho que dobrar a última. Planning. Ok? Organize. Organize termina em E. Arranca o E. Organizing. Organizando. Organizing. Organizing. Ok? Read. Read significa ler, né? Então, não termina em CVC, porque, ó, consoante, vogal e vogal. Então, só acrescentar o ing, reading, ok? Lendo, reading. Maravilha. Listen. Listen, não pronuncia o T. Não pronuncia o T. Listen, ok? Ouvindo, listening. Listening. Ouvindo não, escutando. Então, eu estou escutando música. I'm listening to music. I'm listening to music, ok? Go. Go a gente já sabe. Go é ir. E indo. Going. Né? A gente já viu lá no início da aula, né? Going, indo. Going on, acontecendo. Né? Going, indo.
Going on, acontecendo. Come. Come significa vir, né? Come here. Né? Vem aqui. Come here. Vindo. Ah, eu estou vindo. Eu estou vindo. Coming. Né? Eu estou vindo. I'm coming. Ok? She's coming. She's coming. Ela está vindo. Ok? Have. Have significa ter. Termina com E. Tendo. Having. Having. Ok? Improve. Improve significa melhorar. Ok? We are improving our English. Né? Então, nós estamos melhorando o nosso inglês. Improve termina com E. Eu tiro o E e coloco o ing. Improving, melhorando. Ok? Nós estamos melhorando. We are improving our English. Carry. Carry significa carregar. Por isso, quando a gente viaja de avião, aquela mala que a gente leva lá em cima, que a gente não despacha, aquela mala é chamada de carry-on, né? Que a gente carrega conosco, né? A gente carrega no avião, a gente não despacha. Por isso chama de carry, que a gente carrega. Então, carry é carregar. Carregando, não termina com E, não tem CVC, só adicionar. Carrying, né? Carregando, carrying. She's carrying her baby. Ela está carregando o seu bebê. She's carrying her baby. Play. Play significa jogar, brincar. Termina com Y, não tem CVC, não termina com E. Só adicionar ing. Playing. The kids are playing now. Então, as crianças estão brincando agora. Now. E a última aqui, look. Look significa olhar, né? Olhando, looking. Okay? Look significa olhar. Então, look significa olhar. Mas um phrasal verb muito utilizado. Procurar, look for. Tá vendo? Só de colocar essa palavrinha no final, só de colocar essa preposição, ela vira outra palavra. Então, look for, procurar. Então, se você fala... Estou procurando pelo amor da minha vida. I'm looking for the love of my life. The love of my life. I'm looking for, eu estou procurando the love of my life, pelo amor da minha vida. Ok? Então, look, olhar. Looking, olhando. Look for, procurar. And looking for, procurando. Ok? Tranquilo até agora? Então, essas duas formas são as mais importantes no inglês, ok? I work, eu trabalho. I am working, eu estou trabalhando, ok? Eu trabalho e eu estou trabalhando. A gente usa isso aqui não só no inglês, português, italiano, espanhol, francês, o tempo inteiro. Por isso que é muito importante a gente ter isso aqui bem claro. Principalmente porque aqui está a maior diferença do português para o inglês. Quando eu utilizo o present simple, né? Quando eu utilizo os auxiliares do e does na interrogativa e doesn't e don't na negativa, né? Porque aqui no present continuous, no gerúndio, é exatamente igual ao português. A única diferença é que eu tenho que inverter o verbo na hora de fazer perguntas. Então vamos ver isso bem explicado aqui. Olha só. Olha aqui, aqui eu tenho a estrutura disso aqui. Eu tenho subject, que é o sujeito. Aqui, ó, o subject. I é o subject, é o sujeito. Qualquer sujeito. I, John, we, my family. Qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa ou pronome que você colocar aqui, they, é o sujeito da frase. Ok? É quem vai realizar aquela ação. E aí, então, eu tenho que utilizar o verb to be, que eu tenho essas três opções aqui. Né? Se for I, é I am. Se for o John, é John is. I am working. O John está trabalhando. John is working. Working. Se for você, you are working. Né? Então, eu vou colocar o sujeito, vou colocar o verbo de acordo com o sujeito, vou colocar o verbo que eu quero utilizar, né? O verbo que eu coloquei é trabalhar. Então, trabalhar é work. Aí eu quero falar trabalhando, eu coloco o ing, o ing. E aí vira trabalhando.
E aí depois eu coloco o complemento. John is working at the moment. Ok? You are working from home. Você está trabalhando de casa. Ok? Então, basicamente, a estrutura é essa. Igualzinho ao português. Bom, olha esse exemplo aqui, então. Climate change é o sujeito. Tá? Não é necessariamente só pessoas, não. Pode ser qualquer sujeito. O carro, a casa, o cachorro. Ok? So, climate change is dominating. Dominate termina com E. Tiro o E, coloco o ing. Global discussions, que é o complemento. Ok? Tranquilo? Maravilha? Então, vamos criar algumas frases para a gente poder praticar isso aqui. Answer the questions below. Então, vamos responder as perguntas abaixo. 1. It's 5 a.m. now. What are you doing? It's 5 a.m. now. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? 5 da manhã. Ah, Eve, eu tô, óbvio, dormindo. Então, I am sleeping. I am sleeping. Posso contrair? Claro que pode, lembra? I'm sleeping. Sempre que eu puder falar I am, eu posso falar I'm. Né? A gente já viu isso lá no dia que a gente aprendeu a se apresentar. I am Brazilian. I'm Brazilian. Ok? Qual que é a diferença do I am Brazilian para o I am sleeping? I am Brazilian, aqui é eu sou. Quando eu falo I am sleeping, aqui é eu estou. Lembra que eu falei isso para vocês lá no início, no primeiro dia da nossa apresentação? O I am, ele significa tanto eu sou, quanto eu estou. Ele vai depender do contexto. E aqui, então, eu tenho um exemplo de contextos diferentes. Eu estou fazendo alguma coisa ou eu sou alguma coisa. Ok? O exemplo que eu dei lá era I am married, né? I am married, né? Eu estou casado. Ok? I am Eve. Eu sou o Eve. Eu sou o Eve. Ok? Bom, então, 5 a.m., what are you doing? I am sleeping or I'm sleeping. Ok? Vamos continuar. Number 2. It's 7 a.m. now. What is your best friend doing? My best friend, ou é he, ou é she, não é verdade? Ou é ele ou é ela. Então eu tenho que utilizar o is, né? My best friend is tomando café. Você lembra como é que a gente fala tomando café? Então, olha só. Tomar café, have breakfast. Tomar café, have breakfast. Se eu quiser falar tomando café, eu tenho que tirar o E do have aqui, ó. Então, my best friend is having breakfast. My best friend is having breakfast. Está tomando café, ok? 3. It's 12 p.m. now. What is your boss doing? What is your boss doing? Então, o que o seu chefe está fazendo? My boss is reading his emails. Ok? Meio-dia ele está lendo os e-mails. My boss is reading his emails. Ok? 4. It's 6 p.m. now. What are your colleagues doing? What are your colleagues doing? Então, o que os seus colegas... Aqui, colleagues, está falando de colegas de trabalho, tá? Colleagues é colega de trabalho. Então, meus colegas estão indo embora. So, they are leaving. Lembra? Ir embora ou deixar? Deixar o lugar onde eles estão? Ó, ele deixou, ele foi embora. É leave, né? Então, deixar o lugar onde estão ou ir embora, em inglês é leave, né? Então, 6 p.m., they are leaving. Eles estão indo embora. Ok? They are leaving. Estão indo embora. 5. It's 10 p.m. now. What are you doing? It's 10 p.m. now. What are you doing? O que eu estou fazendo 10 da noite? I'm
taking a shower. I'm taking a shower. Taking a shower. Tomando banho. Lembra que a gente viu lá na unidade 3? Take a shower, tomar banho. O take termina com E. Eu tenho que tirar esse E e colocar o ing. Ok? Take a shower. Alright? Negative. Basicamente, eu tenho que colocar o not naquela frase. Olha só. Lembra que eu tenho o climate change? Climate change is dominating global discussions. Para negar, eu só preciso colocar o not aqui depois do is. Climate change is not dominating global discussions. Ok? Fácil demais, né? Então, I am working. Negative. I am not working. A única diferença do português para o inglês é porque no português a gente coloca antes, né? Eu não estou. No inglês eu coloco o not depois do estou. Seria eu estou não. Eu estou não trabalhando. Essa é a estrutura do inglês. Você não está estudando. Ou você não está estudando. You are not studying. Ok? Eles não estão viajando. They are not traveling. Ok? Basicamente isso. Para negar, aqui eu não uso nem o don't e nem o doesn't. Ok? Então, já pode tatuar aqui no braço para você nunca mais esquecer, hein? Never use ing and does and do. And doesn't and don't. Never. Never, ok? Então a gente nunca vai usar o ing com do, com does, com don't e com doesn't, ok? O ing eu sempre vou utilizar ele com o verb to be. Olha ele aqui, ó. Am, are, is, sempre. Então se eu tenho verb to be, eu tenho ing. Se for verbo, tá? Se eu tiver um verbo aqui. Ok? Não uso o ing com do e com does, ok? Vamos adiante. Interrogative. A gente já viu. Eu só tenho que inverter. Lembra? Olha só. Vou pegar essa frase aqui. Não. Vamos pegar essa frase aqui mesmo, olha. Climate change is not dominating global discussions. Para fazer a pergunta, na verdade ele pegou a frase aqui da afirmativa, né? Olha. Ele pegou essa frase aqui, olha, e para fazer pergunta, eu só tiro o is daqui e jogo ele lá no começo da frase. É só pegar o verbo e colocar lá no começo da frase. Olha aqui. Is climate change dominating global discussions? Ó, climate change is dominating. Eu peguei o is daqui, tá aqui no meio, e joguei lá na frente da frase, ok? É igual essa aqui, olha. You are a doctor. Pergunta, are you a doctor? Lembra disso? Eu só tenho que inverter o verbo, jogar o verbo lá na frente para poder fazer pergunta. Para quê? Para saber, desde o início daquela frase, que aquilo ali é uma pergunta, ok? Então, agora vocês vão praticar completando essa tabela aqui com as suas próprias ideias. Complete the table below with your own ideas. Então, complete a tabela abaixo com as suas próprias ideias. Eu tenho aqui a primeira frase. I am working now. Negative. I am not working now. Interrogative. Am I working now? Eu estou trabalhando agora? Não, eu estou me divertindo aqui com vocês. Adoro! Não estou trabalhando, estou me divertindo. Estou fazendo uma pergunta para mim mesmo. Eu estou trabalhando? Ok? Então, vocês vão completar aqui as colunas na afirmativa, na negativa e na interrogativa, ok? Trocando os verbos, ok? Cada linha aqui é um verbo diferente para você expandir o seu vocabulário e praticar o uso do gerúndio, ok? Lembrando que eu posso sempre contrair. Is not vira isn't. Is not vira isn't. E o are not vira aren't. Aren't. Ok? Bom, então complete essa tabela. Eu te vejo na próxima aula, então, para a gente dar sequência nesse uso do gerúndio. Alright? See you!